Graça e paz. Vamos registrar a nossa live de hoje, para a glória de Deus. Vamos falar sobre a impureza. Impureza. Vamos orar ao Senhor e vamos já dar início, então, à nossa reflexão. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço que nessa hora, tua mão forte, poderosa, que o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esteja sobre nós, agindo sobre a nossa vida, agindo sobre nós nessa hora, Pai, trazendo entendimento, trazendo a tua graça, trazendo o teu amor, trazendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, a sabedoria, a intrepidez, que o sete Espírito do Senhor se apodere de nós, se apodere de quem for ouvir, Senhor Deus, essa palavra ministrada, se apodere de maneira tal que nós sejamos transformados pelo poder que há no teu santo nome. Eu oro ao Senhor e peço permissão ao Senhor, papai, para mim poder ministrar a tua palavra na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a impureza. Nós falamos sobre o adultério, nós falamos sobre a fornicação e agora nós vamos falar sobre a impureza. Impureza. Que a palavra impureza não é menos do que o adultério e nem menos do que a fornicação. Ela está no mesmo patamar, ela está no mesmo sentido e ela está na mesma sentença. Por quê? Porque todos são obras da carne. Todas essas obras são obras da carne. E quando nós lemos o livro de Gálatas, inclusive eu vou até ler já, vou ler no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, em diante, vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, assim, ele está sendo bem enfático ao dizer que todos que andam pelo desejo da carne, todos que andam alimentando a carne, ele precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses não herdarão o reino dos céus. Aquele que pratica a obra da carne, a obra pecaminosa, a obra libertinosa, ele não herdará o reino dos céus. E uma dessas obras é a impureza. O que é impureza? Impureza é tudo que não está limpo, tudo que não está santificado. Tudo que está putreficado está impuro. Tudo que está como carniça está impuro. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós geramos impureza em nós com pequenas coisas. E às vezes não observamos que nós estamos saindo da direção do Todo-Poderoso, estamos saindo da graça, estamos partindo para a alimentação da carne. Então, quando eu leio Gálatas e eu começo a observar o poder da palavra, eu começo a pensar, às vezes nós não temos noção do que a Bíblia diz e acabamos fazendo. Porque a impureza, às vezes a gente pensa, impureza é comer uma coisa que está podre, que está suja. Não, a Bíblia não está falando disso aqui não, é também. É sim, às vezes a gente come coisa suja, coisa que a gente não quer, se quer comer aquilo ali, você nem sabe de onde veio. Igual você vai em restaurante, você pensa que está comendo carne de frango, você está comendo carne de rã. Você pensa que você está comendo carne de boi, você está comendo carne de cavalo. Você pensa que você está comendo ali um filé, você está comendo uma carne de jacaré. Você nem sabe o que você está comendo. Está comendo coisas impuras que Deus disse que não é para comer e come-se sem saber que comeu. Não é?
Só que aqui, o que Deus está querendo dizer para nós é que nós precisamos nos santificar. E como que eu me santifico? Me purificando, me retirando, me separando, para que eu não seja contaminado pela minha carne. Daniel, um exemplo é Daniel, porque Daniel, quando ele vai exilado para a Babilônia, Daniel poderia sim participar do banquete do rei. E Daniel, como ele conhecia as leis, como Daniel conhecia o que era a tal da Babilônia, o que Daniel propôs? Não, peraí, eu vim de um lugar que eu fui ensinado a não comer tais coisas. Eu não vou misturar com isso daqui, eu não vou comer isso daqui. Não vou de jeito nenhum. Então ele arruma um jeito, porque ele não era conhecido naquele lugar. Ele arruma um jeito e ele fala com aquele eunuco para dar uma ajudinha para ele, deixar ele não comer daquelas iguarias do rei. Por quê? Porque aquelas iguarias do rei era tudo consagrado ao falo, né? Tudo consagrado. Inclusive aqui em Portugal tem uma cidade que você vai, que tem um falo, né? Lá bem alternado, lá assim, em grande. Aquilo é uma consagração. Para quem não sabe o que é um falo, é um pênis, tá? Aquilo é uma consagração. E tudo que você compra naquela cidade ali vem com o símbolo de um falo. Acho que é uma padaria que você vai lá e compra algumas iguarias e você pode escolher. Tem uma que vem com o símbolo de um falo. Aquilo é uma consagração. Aquilo é algo que simplesmente, se você for ver o que está por trás daquilo ali, você não vai comer. Por que você não vai comer? Porque é um falo, é um órgão genital de um homem, simplesmente porque é uma consagração. E eu não como coisa consagrada, é isso que Daniel estava dizendo. Eu não vou comer essas comidas porque essas comidas são consagradas. E a partir da hora que eu comer essas comidas, o meu corpo então vai ficar contaminado. Eu não vou comer essas comidas. E ele pergunta então pro eunuco se ele pode ficar então sem comer aquelas comidas. E ele não come. E a Bíblia vai dizer que ele e os que não comeram estavam mais viçosos do que aqueles que comeram a iguaria do rei. Não a iguaria do rei porque era do rei, mas porque era babilônica. E Babilônia é um lugar profano, é um lugar contaminado. E Daniel disse, não, eu vim da família real. Eu vim de princípios e eu não vou infringir os princípios de Deus na minha vida. Por isso, eu não vou comer isto. Aleluia. Agora, muitas das vezes, o que nós dizemos quando nós estamos diante de algo que é consagrado, e muitas das vezes a gente sabe que é consagrado, porque, como eu estou dizendo para você, se eu chego na cidade, que agora eu não lembro o nome da cidade, mas tem uma cidade aqui, em Portugal, eu já estudei sobre isso, mas agora eu não tô lembrando o nome. Mas depois, se você quiser, você pode buscar aí que você vai ver que é verídico. Eu chego lá e eu vou nessa padaria e eu compro um doce, e esse doce é um falo, é o pênis de um homem. E aí eu falo, não, que legal, é um órgão genital, vou comprar e vou comer. Amados, se você entender de mundo espiritual, você nunca vai colocar isso na tua boca. Nunca você vai colocar, porque é uma consagração. E das mais terríveis que há. E aí você come aquilo ali, automaticamente você está contaminando o teu corpo. E não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para mim. Que o Senhor manda é nós fugir das coisas impuras. Graça e paz, irmã Filomena. Deus abençoe, querida. Então, assim, a impureza é tudo que eu coloco para dentro, tudo que eu contamino o meu corpo, tudo que é podre e que eu mando para dentro. O que é impureza, pastora Edcélia? Impureza é carne de porco, é eu comer carne de porco. Impureza é eu comer camarão. Por que é impuro? Porque a Bíblia diz para nós não comermos e nós vamos lá e comemos. Quando Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come. Ele, eu não como essas coisas não, que isso é impuro. E ele diz, e o Senhor diz para ele, é impuro
ele disse pro Senhor que era impuro, porém o Senhor estava dizendo para ele, ó, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Quem não é impuro está santificado. Agora, quem é impuro está podre. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Uma certa feita, eu estava na igreja e assim eu repunava aquela senhora. E eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu não quero esse espírito em mim, Senhor, de ficar repunando as pessoas. Eu quero sentir bem com essa pessoa, eu quero sentir paz ao estar do lado dela, eu quero... E eu comecei a perguntar, Deus, em nome de Jesus, me fala o que é que passa com essa senhora, que eu não suporto, eu não consigo, Deus. Era uma coisa que me repunava, eu sentia ânsia de vômito. Era uma coisa muito estranha, vocês não têm noção, o mundo espiritual. E eu comecei a perguntar a Deus, falei, porque isso não é normal, eu senti esse ranço dessa mulher, não é normal. E aí eu comecei a orar e falar, Deus, por favor, me revela, Senhor, me revela. E falei, Senhor, se é o meu coração que está impuro, se é o meu coração que está contaminado contra essa senhora, em nome de Jesus, me ajuda. Eu quero me perdoar e quero perdoar ela, mesmo porque ela não às vezes não me fez nada diretamente. Mas aí, uma bela noite, eu fui dormir, eu tinha ido para a igreja e voltei bem assim, né? Me questionando, falei, Senhor, eu não posso ter raiva da pessoa dessa maneira, eu não posso sentir isso na minha vida, eu não posso sentir isso dentro de mim. Isso não é legal, por quê? Porque nós precisamos lutar contra alguma coisa que vem contra nós, porque dependendo do que é, vai te tornar impuro. Por quê? O que te torna impuro? O ódio, a ira, o rancor, a mágoa, isso tudo te torna impuro. Porque é brecha para Satanás atuar na tua vida e fazer uma catástrofe. E eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Pai, me ajuda. Eu quero saber o porquê que eu tenho o ranço dessa mulher. Quando foi de madrugada, eu tive meio que um sonho sonolenta, que é a visão. E naquele momento, o Espírito Santo falava no meu ouvido que aquela mulher, ela era imunda. Quando Deus falou assim pra mim, eu falei, misericórdia. Ele falou pra mim assim, o cheiro dela é pecado, por isso que você sente ânsia de vômito. Ela cheira pecado. Eu falei, meu Deus do céu, então não é, Senhor, então não é uma coisa que eu tô sentindo por eu ter o ranço normal daquela mulher. Não era uma coisa minha, porque eu não gostava dela. Não, era uma coisa que realmente eu dava aquela ânsia. E eu comecei a perguntar, ele falou assim, ó, você sente o cheiro do pecado. E era uma missionária. Ela cheira pecado. Foi assim que ele disse pra mim. A partir da hora que ele falou pra mim que aquela mulher cheirava pecado, então eu passei a não ter mais aquela ânsia de vômito quando ela passava perto de mim, quando ela vinha na minha direção, quando ela me cumprimentava, eu queria correr dela pra mim não vomitar. E aí o Senhor falou pra mim, o que você sente é porque ela cheira pecado, ela está em pecado. E eu falei, misericórdia. E eu comecei a processar aquilo ali. E engolir dentro de mim. E ruminar aquilo ali. E falar com Deus, Senhor, então realmente o que eu sinto não é porque eu tenho... Porque tem pessoa que você... como se diz, o santo não bate. Realmente o santo não bate. Mas não era isso que eu senti. Era algo que realmente me deixava com o estômago agitado. Eu ficava agitada. Quer dizer, agitada eu já sou, né? E quando o Senhor me revelou, eu passei a me controlar, eu passei a entender. Porque Deus me revelou, mas Ele não mandou eu falar com ela que ela cheirava pecado. Ele revelou pra mim, porque eu perguntei pra Ele por que eu sentia aquele ranço daquela senhora. E aí foi onde o Senhor me respondeu. A partir da hora que o Senhor me respondeu, eu senti aquele cheiro, eu senti aquele odor, eu senti aquele vapor passando no meu nariz, mas o meu estômago já não revirava mais. Eu já não sentia aquele incômodo de sair de perto, de ficar... Porque eu sou muito sensível, eu tenho alergia de perfume, não é qualquer perfume que eu posso usar. O cheiro, com qualquer cheiro que vem, fica impregnado no meu nariz. Então, assim, pra mim, qualquer cheiro, misericórdia. Amados, quando eu cheguei aqui, que eu ia em Lisboa, oh, meu pai, vocês não têm noção. Eu ficava uns 3, 4 dias com aquele cheiro de Lisboa dentro do meu nariz, aquele cheiro rançoso de xixi. Só que depois eu descobri que
é a sensibilidade espiritual que eu tenho, que eu puxava. Mas naquele tempo, há 20 anos atrás, há 20 e tal anos atrás, eu não entendia que era o mundo espiritual. Então eu fui preparada para isso. Hoje eu sei e hoje eu entendo, mas naquele tempo eu não entendia. Eu ia para Lisboa, eu voltava vomitando. Eu voltava assim, daquele jeito. Por quê? Lisboa cheira a pecado. O sangue de Jesus tem poder. Se você não está preparado para andar em Lisboa e você estiver sendo selado no mundo espiritual, meu amado, você vai passar batalha. Vai. Porque eu digo para você, hoje para mim não faz diferença não. Mas naquele tempo, sangue de Jesus tem poder. Era uma pressão, parecia que tinha os demônios apertando a minha cabeça. Era uma coisa assim terrível. E eu chegava em casa, eu tinha que ligar. Eu era aquele crentinho ainda meio fajuto, meio pobrinho, que não orava muito, não jejuava muito. E sabe como é que eu me libertava? Só chegando em casa e me purificando. Como? Colocava louvor, ia cantando e orando, cantando e orando, cantando e orando, até eu me sentir bem. Porque eu chegava exausto, eu chegava podre em casa. Sabe quando você é sugada todas as suas forças, você chega tipo... Era assim que eu chegava em casa. Hoje não, graças a Deus, hoje, seja qual batalha for, não sinto nada. Nada, 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 nada. Seja ela qual for. Seja demônio, seja legião, seja potestade, seja principado. Graças a Deus, o couro virou de jacaré. Também já é quantos anos, né? Então, a impureza, às vezes você pode absorver ela pelo nariz. A impureza você pode absorver ela pelos olhos. Cuidado, criatura. Cuidado. Cuidado. Porque a impureza, ela tá acessível a qualquer momento. Ela tá acessível. Não vê aqueles homens casados que sai pela rua, parece que tá procurando um objeto chamado mulher vulgar. Os olhos dele parecem aquela trina. É um segmento. E como é que eu me contaminei? Me contaminei pelos olhos. Porque a Bíblia diz que quando eu olho, eu volto a olhar de novo, eu estou confirmando. Não preciso ir lá e tocar e nem nada. Eu já pequei. Contaminei-me. E aí? A impureza, ela é maldita. Porque os seus 5 sentidos estão aptos para apanhar a impureza. Então fica ligado. Porque a impureza é a podridão. Ela te leva. Porque a impureza, ela tá ligada aos pecados sexuais. A impureza, ela tá ligada ao mundo em geral. Por quê? Porque aonde você estiver... Igual, tipo, vamos supor, eu sou crente, sirva a Deus e tá tudo certo. E a gente vai naquelas festinhas de aniversário que os amigos nos convidam pra ir lá naquelas festinhas de aniversário, a gente vai. A gente chega lá e senta na mesa, tá tudo lindo, muito bonito. Um é crente, o outro é mais ou menos, o outro é Raimundo, o outro é um crente piratinha, o outro tá ali, não sei o quê. Aí começa lá aquelas cantatas de piadinha. Piadinhas direcionadas. Piadinhas com frases maléficas nas entrelinhas. Isso é o que para os meus ouvidos? Contaminação. Tá me contaminando. Aí eu te pergunto, do que você se alimenta para você não se contaminar? Tanto pela tua boca, quanto pelos seus ouvidos. O que você cheira para você não se contaminar? O que você vê para você não se contaminar? Porque a verdade é que o Senhor está nos chamando para nos purificar. Os 5 sentidos nossos, nós temos que purificar eles. Lavar no sangue do Cordeiro. Lavar nas águas purificadoras. Para que nós sejamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Para que as impurezas não tenham posse sobre a nossa vida. No livro de Gálatas, diz que os impuros não entrarão no reino dos céus. Cuidado. Porque talvez você está sendo um impuro e nem sabe. Nós precisamos prestar atenção. Deixa eu ler para vocês aqui no livro de Levíticos,
no capítulo 15. Olha só. O livro de Levítico, no capítulo 15, ele trata sobre as cerimônias impuras. O que é cerimônias impuras? É aqueles rituais que se faz consagrando pessoas, consagrando alimentos, consagrando coisas. Candomblé, rosa cruz, linha branca, linha vermelha, linha amarela, caboclo, o que mais? Tem muita linha, é muito grande, é vasta a linha. Oxum, Ogum, é vasta a linha. E assim, vou consagrar pro preto velho, vou consagrar pro não sei o quê, vou consagrar pra fulana. Isso são cerimônias impuras, maléficas, rituais maléficos. Ah, eu vou fazer a simpatia. Simpatia? Todos esses que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Porque tem gente que até vai pra igreja, é verdade, vai. Mas o dia que o trem aperta, vai lá fazer simpatia, vai lá ler tarô, vai lá ler búzio, vai lá ler horóscopo. Meu Deus, se for falar da vasta imensidão de coisas que nos faz impuros. Você pensa que impureza é só sexo antes do casamento, igual eu ministrei ontem? Não, mas não. Tem tanta coisa que te faz impuro, que me faz impuro. A impureza não se limita apenas na limpeza física, mas em se estender às práticas pecaminosas como imoralidade sexual, idolatria, cobiça e entre outras. Deus deseja que o seu povo seja puro e santo e oferece a purificação através de Jesus Cristo. Você e eu podemos nos purificar através de Jesus. A purificação envolve arrependimento. Pequei contra ti, Senhor. Me ajuda. Porque a purificação, ela envolve arrependimento de pecado. Fé no sacrifício de Jesus para que eu seja purificado. Porque a impureza, ela entra por muitos lados na nossa vida. A impureza, ela entra de vários modos para nos contaminar. Qualquer prática pecaminosa afeta a tua relação com o ser humano e com Deus. Você precisa entrar pela porta. Você precisa se arrepender. Você precisa sair do lugar da impureza. O Senhor hoje te chama a santificar os teus olhos, o teu nariz, a tua boca, os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés. 5 sentidos. É um convite de papai. Purifica-os. Purifica-os perante o Senhor. Porque a purificação vem se você der lugar. A purificação vem se você permitir. O que está impuro em você? O que é que está fora do controle na sua vida? Que está te tornando impuro? No livro de Tiago, no capítulo 1, do 21 em diante, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Por que eu disse para você que, o ódio, o rancor, a ira, a mágoa, isso tudo faz parte da impureza que nós transportamos na nossa carne. E o ódio, a impureza, a mágoa, tudo isso, sabe o que faz? Doença no nosso corpo físico. Explode como doença, porque emocional é alma. A alma salta para fora e diz, vai para a carne. E aí reflete no nosso corpo como o quê? Câncer, lúpus, artrite, artrose. Tudo que é doença que você pensar que é crônica, aloja, né? Aí ele diz assim, escolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar
a vossa alma. Implante a palavra dentro do teu ser. O alimento chamado palavra, ele é sólido, ele é santo, ele é purificador, ele é regenerador, ele traz vida. A palavra de Deus, ela traz vida para mim e para você. A palavra de Deus nos restitui. Aí em Coríntios 6, 18, a partir do 18 vai dizer: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então o que você está levando para dentro de você? Toma cuidado. Fica ligado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço alto. Pois glorificai a Deus no vosso corpo. Santifica na verdade, pois a verdade do Pai é escudo e bloqueio para a nossa vida. A verdade nos livra das impurezas. A verdade nos livra das contaminações. Elon, um beijo, amor. A verdade de Deus nos livra do mal que as trevas nos acomete. Seja purificado nessa noite pelo poder da palavra. Não se deixe contaminar nem pelos olhos, nem pelo nariz, nem pela boca, nem pelos ouvidos, nem pelas mãos, nem pelos pés. Porque o Senhor quer te purificar nessa noite. O Senhor quer trazer sobre a tua impureza a água da vida. O Senhor quer que você se banhe na água da vida. Deixa Ele te lavar, assim como Ele lavou a mulher na beira do poço. Ele lavou a alma dela com a água da vida e disse para ela que aquele que bebesse daquela água nunca mais seria o mesmo. Aleluia! Deus estava dizendo para ela: mulher, você está aqui, você está de um jeito que para mim no momento não serve, mas eu tenho algo que resolve o teu problema. Eu tenho algo que soluciona o teu problema. Eu tenho água, e a água que eu tenho é a água da vida. Ela jorra para a eternidade. E eu vim te purificar nesse dia chamado hoje. Eu vim trazer limpeza espiritual. Eu vim trazer limpeza para tua alma. Eu vim trazer limpeza para o teu corpo físico. Eu vim trazer limpeza para o teu homem interior. Eu vim te fisgar. Aleluia! Com a minha água que traz vida. Deixa a água jorrar sobre ti hoje. Confessa para Ele. Confessa para Ele. Senhor, eu pequei mesmo através dos meus olhos. Eu vi aquela mulher, eu desejei ela. Eu vi aquele homem, eu desejei ele. Senhor, eu cheirei mesmo aquilo que não era para cheirar. Eu senti mesmo o cheiro daquilo que não era para mim, Deus. Aí, muitos falam assim: mas cheiro do quê? Você sabia que as piores orgias, elas são oferecidas como cheiro? Você sabia que as piores orgias, elas são oferecidas como cheiro? Por que você acha que Deus fala que Ele recebe a nossa adoração em forma de quê? Incenso suave, as suas narinas. Ele não fala que Ele recebe na boca, não. Ele fala que, é como cheiro suave, as suas narinas. Deixa eu te falar, você que é um bobinho, você que é uma bobinha. Vou falar no secreto contigo aqui. O mundo das trevas conhece mais Bíblia do que eu e você, junto. E eles usam para praticar o mal. E nós não usamos nem para praticar o bem, nem de modo nenhum. Porque nós somos uns meros preguiçosos, uns meros rançosos, que não temos coragem de investir em nós sequer com um livrozinho. Para nós aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento. E ainda mais, tem até Bíblia em casa, mas a sua Bíblia é um enfeite. Você só lê ela quando o pastor abre lá na igreja. Ei, você quer mentir para mim, é? Vai mentir para outro para lá. Tem Bíblia, até tem uma Bíbliazinha furreca, mas tem. Porque tem gente que tem miséria de investir até numa Bíblia. Verdade.
É verdade. E não adianta falar que é mentira, não, porque é verdade. Eu não vou comprar essa não, pastora, porque essa daí é muito cara. Amado, veja a fonte. Não é sobre o valor, é sobre o meu valor. Porque conhecimento é poder. E o poder que o conhecimento me dá, ninguém tira. Então eu valo um preço muito alto após o conhecimento. Sim. Não é sobre o livro, não é sobre o valor dele, é sobre o que vai aglomerar na minha vida em forma de conhecimento, que vai me trazer entendimento, sabedoria, intrepidez, ousadia, unção. Porque conhecimento é isto. Aprenda a investir em você. A palavra é purificadora. Livros, bons livros também é purificador. Porque você vai ler livros com experiências únicas de homens e mulheres de Deus que passaram experiências que poderão acrescentar para a tua vida, até para você ser um melhor diante de Deus, uma mulher melhor diante do Pai, um homem melhor diante do Pai. Busque em fontes. Fontes que vai te trazer crescimento. Mas como eu tô falando, tem gente que não busca nem na Bibliazinha que recebeu lá do Novo Testamento, lá dos irmãos lá do outro lado. Não abre nem essa Biblinha do Novo Testamento que recebeu lá. E olha que recebeu de graça. Agora você imagina investir numa Bíblia de estudo, investir numa Bíblia bereana, investir numa Bíblia de Jerusalém, investir numa Bíblia judaica. Rapaz, é capaz, hein? Crente? Deixa eu falar uma coisa. O crente, a maioria dos crentes, dos cristãos, sabe onde eles precisam ser libertos? Da impureza que está no bolso deles. Impureza. Porque o seu dinheiro te leva para a ruína. Sim. O seu dinheiro te leva para lugares que o Senhor não quer. Mas quando é para entregar no altar, você fica incrédulo. Quando é para entregar no altar, você fica putreficado. Mas quando é para me entregar num Rony McDonald's, quando é para me entregar num Burger King, quando é para me entregar num KFC, lugares que eu não sei nem origem, lugares que eu não sei nem fundamento, lugares que eu não sei nem se é ateu, se é aqueles que fazem aquelas maiores orgias para dar sucesso. Eu vou lá e entrego de bom grado, tá aqui, é seu, nem reclamo. Mas quando é para Deus, Jesus da graça, epa, pela misericórdia. E tô falando de experiência própria, tá bom? Experiência própria. Então, uma das maiores impurezas que o homem carrega é pegada por aqui, que é os valores que nós levamos para ajudar, sabe? Ajudar as consagrações, as orgias, sabe? Para resgatar mais crianças, para tirar o sangue delas, para levar elas vivas, para usar o órgão delas para as orgias. Pois. Mas quando fala assim, faça um voto com Deus, meu Deus, levanta o altar pro Senhor, eita Jesus, dá-lhe a graça. E ainda tem irmãos que sabem o que eles fazem? Oh Jesus, vou deixar pra lá. Cuidado, porque a impureza, ela pode te levar a queimar no fogo do inferno. Por isso tenha cuidado. Martinho Lutero, que eu amo a biografia de Martinho Lutero, olha bem o que Martinho Lutero disse. Que quando o problema dele era sexual, era carne. Martinho Lutero, ele tinha um problema com a carne. Se você já leu a biografia de Martinho Lutero, tu vai saber do que eu tô falando. E ele disse assim, que ele falava muito com Deus sobre a questão da carne dele, que ele não aguentava ficar sem mulher e era solteiro. Então, uma certa feita, ele diz, se o meu problema é a carne, eu preciso resolver isso. O que ele faz? Arruma uma mulher e casa. E a partir da hora que ele casa, ele então começa a dizer, eu resolvi o meu problema espiritual. Eu resolvi o problema do meu pecado. Eu resolvi o problema da minha impureza. Como que ele resolveu? Casando. Por quê? Porque a fraqueza dele era a carne, era o sexo. E ele casou para fechar a brecha. Isso é Martinho Lutero. Agora você eu não sei.
né? Eu não sei o que é que você tem que fazer aí pra fechar essa brecha sua aí. Mas, se você buscar o Senhor e pedir Ele ajuda, com certeza Ele vai te ajudar a fechar as brechas. Amém? Esse assunto é um assunto muito vasto. Eu vou ficando por aqui, né? Quem quiser ouvir mais, vem para as mulheres saradas e curadas. Quem quiser ouvir mais, vem pro dia que nós temos como avanço, né? De aprendizagem. Que aí você vai descobrir mais coisas mais profundas. Que tem coisa que não dá nem para falar aqui nessa live, né? Então nós vamos orar ao Senhor. Agradecer a Ele. Porque mais um dia Ele nos dá. Com vida, com saúde e com graça. Para nós podermos refletir no amor dEle e na graça dEle revelada para a nossa vida. Que Deus possa te abençoar ricamente, irmã Filomena. Que Deus te abençoe, minha querida. Que Deus possa estar contigo. Que Deus possa te dar direção. Que Deus possa te ajudar nessa caminhada que às vezes é árdua. Mas vale a pena porque o Senhor está conosco, segurando as nossas mãos. Lorena, querida, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Que a bênção do papai seja sobre ti. Se for Timarilde, receba essa palavra em nome de Jesus. Mas que a graça do Senhor, ela nos acompanhe. A ponto de que nós bebamos da água e sejamos purificados. Porque a água da vida é o que nos purifica. É o que nos tira do lugar da maldição do pecado. Que contamina a nossa carne e nos traz impureza. E nós podemos ser impuros pela boca, nós podemos ser impuros pelo nariz, nós podemos ser impuros pelos olhos, nós podemos ser impuros pelos ouvidos, nós podemos ser impuros pelas mãos, nós podemos ser impuros pelos nossos pés. Não tem aquele louvor que diz: cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, pezinha, onde vai? Cuidado, os olhinhos no que vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, ouvido no que ouvir. Pé, pé, pé. Cuidado, nariz no que cheira. É assim que Deus tá falando pra mim e pra você. Tenhamos cuidado. Porque as contaminações, elas podem vir de forma ou de outra. Deixa eu falar pra você. A contaminação, ela não é só de fora para dentro, não, tá? A pior contaminação é a que vem de dentro para fora. Ok? A pior contaminação é a que vem de dentro para fora. Sabe por quê? Porque Isaías, quando ele descobre que Deus estava de olho nele, que ele estava nu de dentro para fora, ele começa a gritar e pedir socorro. Deus! Eu sou um homem impuro e eu habito num povo de impuros lábios. Como é que eu faço agora? Só tá me vendo aqui dentro, e aí? Cuidado com o que você carrega dentro de você. Vigia. Porque não adianta ser crente na igreja 2 horinhas e no seu trabalho, na rua, na sua casa, você fala altos palavrões, chamando demônios para te acompanhar. Porque todo palavrão que você libera tem uma entidade que rege ele. E essa entidade vem atormentar a tua vida. Essa entidade, ela vem para causar aquilo que você chamou. Sabe? Eu fui ministrar Mulheres Saradas e Curadas em São Paulo. E na igreja que eu fui, uma senhora, ela contou o testemunho dela. E ela contou que a vida dela foi chamar a pelada. Diz ela que em tudo ela chamava. Amados, vocês não têm noção da bagaceira que essa maldita entidade fez na vida daquela mulher. A mulher, você olha pra ela, se veste como mulambo. A casa dela, pensa num negócio que sangue de Jesus tem poder. Porque você pode ser pobre, mas miserável, desculpa,
Mas ela contando o testemunho dela, eu pude entender o cenário. Quem governava aquela casa, quem governava aquela vida, sabe quem era? Maria Mulambo, o espírito da pelada, que é o mesmo. Agora você pensa no cenário. Pensa no cenário e pensa mais um pouquinho e acrescenta. Porque eu não posso dizer mais. Era desse jeito. Eu fui entrar assim. E eu fiquei horrorizada. Mas pelo testemunho eu pude entender o que é a nossa boca ser impura. O que é a nossa boca ser podre. O que ela traz para nós como maldição. Tenha cuidado com os nomes que você xinga. Tenha cuidado com os nomes que você xinga. Teu marido, teu filho, teus parentes, seu patrão, gente na rua. Não tem aquela que você tá dirigindo o carro, aquele dá aquela brecada lá na tua frente, você xinga aquele nome e continua seguindo como se estivesse tudo bem. Tá pensando que a partir daquela hora a entidade vem pra cima de você e ela fica tucaiando o horário dela te destruir. Fica ligado. Cuidado com a impureza que entra por aqui, mas a que sai também, porque é perigoso. Se você destilar veneno, você vai beber dele mesmo. E pode ser que, dependendo do veneno que é, para reverter é muito difícil, se não tiver morte. Então, cuidado para Satanás não te tornar um homem e uma mulher impura. Cuida dos seus 5 sentidos, para que o inimigo não venha te submeter ao governo das trevas. Porque a força de Deus e as águas purificadoras é o que tem que reger a tua vida. Deixa o Senhor te lavar. Deixa o Senhor te banhar na água para te purificar. Deixa o Senhor te banhar no azeite para te sarar. E deixa o Senhor jogar o óleo da unção sobre a tua vida para quebrar o jugo e despedaçar a força das trevas que entrou através da impureza. Deixa o Senhor fazer na tua vida. Porque Ele é fiel. Ele é soberano. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é digno e fidedigno. Maior e melhor que Ele nunca existiu e nunca existirá, não se engane. Se você tiver dúvida sobre a impureza, pode entrar em contato comigo que eu te dou mais alguns spoilers. Amém? Vou orar e agradecer ao Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Paizinho maravilhoso, eu te dou graças pelo teu amor, eu te dou graças pela tua majestade outorgada em nós. Senhor, Deus nos chama para um momento de santificação, purificação, para um momento de limpeza, papai. Limpa os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, papai. Limpa, Senhor Deus, as nossas narinas. Limpa, Senhor Deus, a nossa boca, limpa as nossas mãos. Nós queremos entrar na tua presença todos os dias, de mãos limpas e coração puro, Rei da Glória. Purificados pelo Senhor, banhados no sangue do Cordeiro e lavados na água da vida eterna. O Senhor nos dá as condições, meu Rei, para que toda impureza seja arrancada de dentro de nós. Para que toda impureza que entrou, que queira sair, seja lavada no sangue do Cordeiro. E que o Senhor nos dê a graça de viver a plenitude do Senhor na nossa vida, a santidade, a pureza. Pai, que nós sejamos como Daniel. Pai, que nós sejamos como José. Pai, que nós sejamos como os escolhidos, Pai, os separados, para viver o propósito do Senhor na terra. Pai, seja com cada irmão, seja com cada irmã, seja com cada pessoa, meu papai, que estiver vendo, Rei da Glória, essa mensagem. Eu sei que o Senhor tem o poder purificador. Eu só sou o canal de ministrar a tua palavra. Agora eu te peço, entra naquele coração que aberto está, para receber o poder renovador, transformador e que traz vida.
Que este homem, esta mulher, possa largar essa vida pecaminosa de impureza. Purifica os olhos desse homem, Pai. Tira as escamas dos olhos desse homem. Tira as escamas dos olhos dessa mulher. Purifica essa mente, Rei da Glória. Purifica esses ouvidos. Purifica, Senhor Deus, essa boca. Purifica, meu Rei. Em nome de Jesus, vai passando a tua água. E banha no sangue do Cordeiro. Para que nós, em nome de Jesus, nunca voltemos atrás. Mas que haja o selo da unção poderosa do Senhor na nossa vida. Para que nada, Senhor Deus, se converta em impureza em nós. Mas que nós sejamos santos e purificados. Para a glória e o louvor do teu santo nome. Eu oro, meu Rei, entrega ao Senhor essas vidas. E peço ao Senhor, purifica-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. E seremos sarados. Porque o Senhor é quem faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus, assim como o Senhor tocou em Isaías, toque em nós nessa noite. Que o Senhor Atenaz nos purifique. Que a sua água nos lave. E que o seu poder nos limpe, ó Deus. Para que nós cada dia, pela tua palavra, sejamos refinados ao ponto de sermos santificados para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se o papai permitir. Oi, Natinha. Beijo, amor. Você tá aí? Que Deus possa nos ajudar. Porque somos homens e somos falhos. Necessitamos da graça de Deus sobre nós. Então peça dele a misericórdia, porque ele vai te trazer. Peça dele a graça, porque ele vai trazer a graça sobre ti. E você verá que ele é tão bom quanto para te dar vitória. Ele é tão bom quanto para te dar a bênção dele. Então amanhã nós vamos falar sobre, eu creio que é sobre idolatria ou é devassidão. É sobre a idolatria que a gente vai falar amanhã. Pessoal, grande beijinho. Amanhã nós continuamos na jornada pecado. Fiquem na paz. Mamira, beijo, amore. Fiquem bem, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir.